Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cor e nessa aula eu quero falar com você sobre o domínio e imagem de uma função. Como é que você vai saber o que é domínio, o que é imagem e por que tem esses nomes, tá legal? Não esqueça então de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, importante nós aprendemos mais com a sua opinião, tá legal? Para a gente poder explicar aí cada vez melhor para você. Olha só, a pergunta é a seguinte: qual é o domínio e imagem desse gráfico aqui? Você tem um gráfico, tem uma função que é mostrada aqui, qual é o domínio desse gráfico aqui? Então, olha que interessante. Primeiro, o que nós temos que lembrar? Que o plano cartesiano são os eixos aqui, ó, x, correto? Esse aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, legal? E existe um desenho aqui, como ele tem aqui duas retas, uma inclinada decrescente e uma reta horizontal, que a gente fala que é constante. Então aqui nós temos aqui uma reta constante, né, que a gente fala que é constante. Professor, por que constante? Porque o y aqui ele não altera de valor. Ó, se você pegar aqui o ponto 3, ó, desculpa, aqui o x3, x4 e x5, observe que o y aqui, ó, aqui é 3 e 3. Aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui o x é 4 e o y é 3. Aqui o x é 5 e aqui ó, o x é 6 e o y é 3. Então observe isso, tá legal? Então o y não alterou aqui, então esse pedaço é constante. Já aqui, você observa o seguinte, vou colocar aqui, eu chamo aqui de ponto A, o x aqui ó, é menos 3, correto? E o y é 1. Aí você vai pegar aqui, ó, o x é menos 2 e o y é 0. Ó, menos 2 e 0. Então, observe que você vai caminhando para a direita e o valor do y vai caindo. Então, a gente fala que esse pedaço é decrescente. Então, você analisa o valor do y, correto? Em função do x. Então, nós temos um pedaço decrescente e um pedaço constante. Tá, tudo bem? Então, você analisa sempre o y em função do x. Daí, a gente fala que o y é a imagem, né? Então, o valor do y é a imagem do x, que é o domínio, porque o y é observado em função do x, tá? Então, primeiro, o que é domínio? O domínio é o seguinte: quais são os valores do x que você está usando para fazer esse desenho? Então, você vai aqui no eixo x, olha, você está pegando aqui, vamos pensar assim, eu vou pegar o ponto mais para a esquerda, que é esse aqui, vou chamar de ponto A, que as coordenadas são menos 3 e 1. E eu vou pegar, aqui ó, vou caminhar aqui ó, até esse ponto aqui, ó, no eixo x, onde o x é 6 e o y 3. Pronto. Agora, olha que legal, tá bom? Você vai olhar aonde? Você vai olhar para o valor do x. Qual foi o menor x que você utilizou? Menos 3. E qual foi o maior x? 6. Então, o domínio é isso. O domínio são todos os números, olha só, vou colocar aqui, ó, é o x menor, menor ou igual. Por que eu coloco menor e menor aqui, ó? Porque o x, ele está, o valor, tudo, você vai usar todos os valores do x a partir do menos 3 até o 6. Então, aí tem aquela máxima, aquele carimbinho, né? X que pertence aos reais, tal que. Ou seja, você vai utilizar, vou deixar aqui do ladinho um carimbinho aqui, ó. X que pertence aos reais, tal que. Isso aqui é tipo um carimbinho, aí você coloca aqui a observação que nós estamos colocando aqui, tá? Ah, não, professor, já põe já, porque às vezes eu tenho dificuldade de dar a resposta. Eu entendo o exercício, mas eu tenho a dificuldade de dar a resposta. Então, tá legal. Então, ó, então presta atenção aqui. Então, domínio é o valor de x, correto? Então, tá legal. Você tá vendo aqui? Estou. É possível visualizar aqui? Sim. Então, são x que pertence aos reais, tal que. O x são todos esses números aqui. O menos 3 é a extremidade. Ó, o x, você vai pegar todos os números que estão do menos 3 ao 6. Então, você coloca o sinal de menor, menor, sempre, tá legal? Bolinha fechada, porque você está pegando, você vai sair do menos 3 até o 6. Pronto, é um carimbinho, tá? Professor, tá legal, eu entendi. E a imagem? A imagem você vai no eixo Y. Vamos observar o eixo Y. O eixo Y está aqui, ó. O x é 0, esse ponto aqui embaixo, vou chamar de ponto C. Então aqui, ó, o x é 0 e o y menos 3. Aqui. E
O maior y está lá em cima, aqui ó, é o 3. Então o x aqui ó, é 0 e o y 3. Então observe que os valores do eixo y que você está usando é aqui, ó, ele sai aqui ó, do menos 3, ó, e vai até o 3. Então, a imagem que você está aqui usando nesse gráfico, quer dizer, quais são os valores do y que você usou para fazer esse gráfico? Bom, é a mesma coisa. Y que pertence aos reais, tá o quê? E aí você coloca a extremidade aqui, ó, do menos 3, correto? Até o 3. E você vai pegar todos os y que estão entre eles, inclusive eles. Pronto. Isso é domínio, isso é imagem. Domínio é o valor do x que você usa para fazer o gráfico, imagem é o valor do y que você usa para fazer o gráfico, tá legal? Bom, vamos ver então o que acontece agora, já que você tem as extremidades. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Quais são os valores do x que você está usando para o gráfico ser decrescente? Então, que intervalo da função o gráfico é decrescente? Então, decrescente nós aprendemos é assim, ó. Então, você tem o gráfico, né? Desculpa. E você vai fazer um desenho no gráfico, uma reta, nesse caso aqui, tá legal? Tá, se você pega aqui, ó, desse ponto A aqui até o ponto B, observe que o y caiu. Então, foi o que nós falamos, né? A função é decrescente, porque do x, o menos 3, até o x2, o y caiu. Então, a função decrescente é assim, ó, o y está caindo, o y é ou está decrescendo. Quando? Quando, aí eu vou colocar aqui, tá? Então, vou colocar o x aqui, vou colocar aqui, ó, menor, do menos 3 até o x menos 3 até o x2, aqui, ó. Então, do menos 3 ao 2, o valor do x, você está caminhando no x, o y está caindo. Tá. Quando que é constante? Aí você vai pegar lá em cima. Então, quando que é constante? Então, quando o x sai daqui, ó, do menos 2, olha que legal, tá? Do 2 ao 6. Então, desse pedaço do x, então, que é aqui, ó, até o 6, o y é constante. Então, só que o 2 está lá embaixo, né? Então, o 2, bolinha fechada, está aqui. Então, eu vou deixar a bolinha aberta aqui. Então, já que a bolinha está aberta aqui, eu não coloco o sinal de igualdade aqui embaixo. Quando a bolinha está fechada aqui, eu coloco o sinal de igualdade. Ou seja, eu pego o menos 3 e aqui eu não pego o 2. Então, é isso aqui. Então, qual é o intervalo? Qual é o valor do x? Ó, olha que legal. Então, só para você entender. Em que intervalo? Qual é o valor do x? O valor do x. Quando o y está caindo. Então, o y é decrescente. É assim. Vamos ver outra coisa agora. Vamos ver se a gente consegue compreender melhor o que está acontecendo agora para você entender o que é valor numérico, tá bom? Tá, então olha só. Muitos alunos têm dificuldade de entender isso aqui. O que é o f de x? Então, olha que simples, tá? A pergunta é a seguinte, olha. Dá uma olhadinha aqui no x. Eu coloquei no lugar do x, eu coloquei o menos 3 aqui, tá? Qual é o valor y quando x for menos 3? Então, coordenadas cartesianas, x menos 3 está aqui. Então, qual é o y aqui do menos 3? Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ponto A. Então, aqui, ó, é menos 3 e 1. Então, quando o x for menos 3, o y é 1. Olha lá. E quando o x for menos 2? Então, quando o x for menos 2, esse ponto aqui, ó, é menos 2 e 0. O y é 0. E quando o x for 2? Vamos lá. Quando o x for 2 está aqui, o y é menos 3. Tá, e quando o x for 3? Bom, o x é 3 aqui, o y está aqui em cima. O y é 3. E quando o x for 6, 6 está aqui, ó, o y está aqui. É 3 também. Então, é uma coisa bem legal você entender essa ideia do f de x, quer dizer, se o y é calculado em função do x, ou seja, o valor do y depende da posição do x. Nesse gráfico é assim, são os pontos cartesianos, tá legal? E nós vamos analisar agora o domínio e imagem dessa função aqui, tá? Uma função composta. Então vamos lá rapidinho. Vamos ver se você entendeu. Domínio, o valor do x. Vamos ver o domínio aqui. Então eu pego o ponto da esquerda. Ó, começa esse ponto aqui. Aqui esse ponto, o x é 0 e o y é 3.
Então, vou escrever aqui, ó, ponto A, x0, y3, e vou pegar o último ponto da direita, que é esse aqui, ó. Então, o gráfico eu utilizei até aqui. Então, o x aqui do ponto B é 24, e o y, olha só, hein? O y aqui, ó, 5. Pronto. Então, qual é o domínio dessa função? Como nós já vimos lá o carimbinho, né? X que pertence aos reais, x que pertence aos reais, tal que. Tal que, então você vê, eu vou colocar aqui o 0, que foi o menor que eu peguei da esquerda, vou pegar todos os x do meio e vou parar no 24. Pronto, sempre coloco o sinal de menor, menor, e bolinha fechada no 0, bolinha fechada no 24. Esse é o domínio. Imagem é o valor do y. Vamos lá no gráfico no y agora. Qual é o menor y? Qual é o ponto mais baixo? É esse aqui, menos 5. Então esse ponto aqui, ó, esse endereço, vou chamar de ponto C, o endereço dele é x, aqui ó, x4, desculpa, x4, y menos 5. Então esse ponto aqui, ó, x4, y menos 5 é o mais baixo. O ponto mais alto é esse aqui, onde o x é 12, ó, x12, que é o ponto D, né? Vou colocar aqui ponto D, e o y 13. O y, então, a imagem então é o valor do y. Então, qual foi o menor y? Então, o mesmo carimbinho ali, tá? Y que pertence aos reais, tal que. Tem um momento que eu até peço para os alunos não colocarem isso aqui, tá? Só para você entender o gráfico, isso aqui é um carimbinho, tá? Ok, então qual é o menor y? Do menos 5. Vou pegar todos os y, aqui ó, vou pegar todos os y. Cadê? Pera um pouquinho só. Vou pegar todos os y do menos 5 até o 13. Vou pegar todos entre eles, inclusive eles. Isso é domínio e imagem de uma função, combinado? Vamos ver então. Professor, espera um pouquinho só. É só isso? Não, só para a gente fechar então. Olha só que legal, tá? Nós já sabemos então a imagem dessa função aqui, que é da onde? Ó, do menos a imagem, tá? A imagem é do menos 5 até o 13, correto? Então, no eixo Y, nós vamos colocar aqui, ó, o ponto C aqui e o ponto D aqui. O menor ponto é esse aqui, 4 e menos 5, certo? E o maior ponto é esse aqui, ó, 12 e 13. O legal, para você entender, é o seguinte. Então, qual é o ponto máximo? O ponto mais alto é o ponto D. O ponto mais alto é o ponto D. Quais são as coordenadas? 12, x12, y13. Pronto. A gente fala, então, que o ponto mais alto do gráfico, o ponto é o valor de máxima. Ponto de máxima, ou valor de máxima, certo? Tá. No eixo Y, né, o ponto de máxima, e nós temos aqui, então, desculpa, o valor de máxima. Se você tem o ponto máxima, é o ponto mais alto, qual é o valor de máxima? Quer dizer, qual é o valor do Y mais alto? Então, o valor de máxima é o Y maior. Qual é o maior Y? Né? Então, qual é o maior Y que está aqui? O maior Y aqui, na verdade, é o 13. Então, é o ponto D lá em cima. Dos pontos ó, do 12 e do 13, o valor de máxima é 13. Quer dizer, qual é o ponto mais alto? É o 13. Então, vocês vão ver que tem exercício para o seguinte, ó, eu joguei aqui um móvel, qual é a altura que ele atingiu? 13. Então, é o valor de máxima. Do mesma maneira, você tem o ponto, menor ponto lá embaixo. O menor ponto lá embaixo, o x, ó, é o ponto C, x4, y menos 5. Então, qual é o menor valor? Qual é o valor de mínima? Qual é o menor y? Né? Qual é o menor y que você está usando? Então, o menor y do ponto 4 e menos 5 é o menos 5. Então, o cara deu um mergulho, qual até a profundidade que ele atingiu? É isso aqui. Então, o ponto máximo, o valor do y é o valor máximo. Do ponto menor y, né, o menor y é o valor de mínima. Simples assim, tá legal? Espero que você tenha compreendido esse exercício e que nas próximas aulas, então, a gente possa aí tirar mais dúvidas sobre outras situações, tá legal? Então, valor máxima, valor mínima, é simples assim. Valor máximo, né? Desculpa, domínio. Domínio é o valor do x. Imagem é o valor do y, correto? Bons estudos
e até a próxima aula. Tchau!